Oi, gente, tudo bem com vocês? Retornando aqui, primeiro bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula aqui para os alunos do quarto ano. Vamos fazer a nossa correção da atividade de redação, fazendo o arremate, o encerramento da nossa aula de ontem. E iniciar hoje um conteúdo aí para vocês, conteúdo de revisão de ciências, na nossa aula de hoje. Então, é proposto lá no grupo uma atividade acerca do nosso gênero textual bilhete. Todas as perguntas são referentes a esse gênero textual estudado ontem. E a nossa primeira pergunta diz: qual é a linguagem utilizada nos bilhetes? Então, eu acho que foi uma das coisas que a Pro mais falou, mais ressaltou, mais apontou, que como o bilhete é um gênero textual utilizado para pessoas que você tem uma proximidade, então, nesse processo, eu vou utilizar a linguagem coloquial ou informal. A segunda pergunta questiona para vocês que tipo de texto é um bilhete. Quando a gente estava estudando lá, a Pro até teve a preocupação de fazer uma ressalva de diferenças entre o gênero textual bilhete e carta. Então, o bilhete é essa resposta aqui, ó. É um texto breve e pessoal. A Pro até falou assim, que era uma das diferenças da carta, que a carta é um texto mais longo. Então, o bilhete é um texto breve e é um texto pessoal. A resposta é letra C. Depois a prova colocou aí para vocês um bilhetinho e pediu para que vocês lessem o bilhete e respondessem perguntas acerca desse bilhete. Então, o bilhete era: oi, Ju, saí com Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijo, Joana. PS, qualquer coisa me ligue. Tô com o mesmo celular. Ela colocou a data aí, 22/8/2014. E a primeira pergunta fala sobre os elementos do bilhete. Então, os bilhetes, eles são feitos por emissores e por receptores. Na aula eu disse que emissor é quem escreve o bilhete, então aqui o emissor é Joana, foi ela que escreveu. E o receptor é quem recebe, então no caso aqui é Ju, porque é a pessoa que ela iniciou. Quais as abreviações que a gente encontra nesse bilhete? Então encontramos aqui a abreviação do nome do receptor, Ju. Outra abreviação é aqui o PS, que é o pós-escrito. Tô, que é da palavra estou, e cell, que é de celular. São abreviações utilizadas nesse bilhete. E a linguagem utilizada nele é a linguagem informal ou coloquial. Vamos colocar aí nossa data da correção de hoje. E aí vamos agora para a nossa revisão de ciência e vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Então, matéria. O que seria matéria aí? Matéria é tudo que a gente encontra e que ocupa um lugar no espaço. Essa matéria, ela se apresenta para nós em 3 estados diferentes. Eu encontro a matéria no estado sólido, eu encontro a matéria no estado líquido e eu encontro a matéria no estado gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que compõem essa matéria. Então, eu vou dizer que aquela matéria está no sólido, está no líquido ou está no gasoso, de acordo com as partículas, a proximidade dessas partículas que compõem essa matéria. Esses estados são definidos de acordo com a pressão, a temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nessas moléculas. A matéria é constituída por pequenas partículas chamadas de átomos e moléculas, que correspondem a tudo aquilo que possui massa e que ocupa determinado lugar no espaço. Então, vou trazer aqui para vocês 2 exemplos simples. Eu tenho ali um lápis de madeira desse que eu utilizo para escrever minha atividade. Nesse lápis de madeira, as partículas estão muito próximas umas das outras, as moléculas, os átomos que formam aquele objeto. Então, como eles estão muito próximos, muito interligados, aquela matéria ficou sólida. Já eu pego uma água e ponho para ferver ela no fogo. O que acontece com minha água? Ela vai evaporar, porque naquele processo de fervura da água, as
as partículas ficam muito longe uma das outras e ali eu tenho um vapor de água. O vapor de água também é uma forma de matéria encontrada na natureza. A água ela é encontrada na natureza em 3 estados físicos diferentes. Igual a matéria, ela é encontrada no estado líquido, sólido e gasoso. A gente tem aqui um processozinho, eu trouxe para vocês, né, que determina esses 3 estados. O estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Então, a água dos lagos, dos mares está no estado líquido, o vapor de água da atmosfera está no estado gasoso e aquelas cubos de gelo, as geleiras lá dos nossos polos, está no estado sólido. Assim, o círculo da água corresponde ao movimento da água na natureza e, portanto, apresenta processos de transformação. Só que a gente encontra água na natureza nesses 3 estados. Mas essa água, ela passa por transformações, por processos, e cada um desses processos vão recebendo nomes diferentes ao longo da transformação de um estado para outro. E essa transformação está presente intimamente no círculo da água. Quando a água faz todo esse círculo, ela utiliza aí justamente os 3 estados físicos que ela se apresenta. Então vamos falar de cada estado isoladamente. Dependendo de sua forma, a água pode ser encontrada de 3 maneiras. Então, a água no estado líquido é encontrada na maior parte do nosso planeta por meio dos rios, dos lagos e dos oceanos. Quando a água está no estado líquido, ela não tem uma forma própria. Significa isso, 4º ano. Quando a água está no estado líquido e você muda ela de recipiente, ela adquire, né, a forma do recipiente ao qual você colocou. Você bota a água no copo, ela vai ter a forma do copo. Se você tira, coloca numa jarra, ela tem a forma da jarra. Se você tira, coloca na panela, ela tem a forma da panela, porque ela adquire a forma daquele objeto que está represando ela. Então, a água no estado líquido não tem forma definida. Já a água no estado sólido, né, ela possui uma forma. Exemplo, se eu pego a água e coloco naquelas coisinhas de gelo, né, aquelas forminhas de gelo e levo para o congelador, então a água vai sair do estado líquido, vai passar para o sólido e quando eu tiro aquela água de dentro da forminha, ela tem justamente a forma daquilo. Então ela ficou com uma forma definida, a forma de um cubo. A mesma coisa acontece com a água das geleiras. E por que isso acontece? Porque as moléculas de água encontram-se muito próximas uma das outras. E quando as moléculas estão muito juntas, elas formam, né, elas têm uma forma definida do objeto. No caso aqui a gente está falando da água, mas se eu estivesse falando de um objeto, um celular, seu caderno, por que ele tem uma forma definida? Porque o átomo, as moléculas que fizeram ele, estão muito próximas. E a água no estado gasoso, né? As partículas da água, quando está no estado gasoso, elas estão muito afastadas uma das outras, por isso que elas não possuem formas definidas. Até falou da água fervendo. Vamos falar um pouquinho aí sobre a mudança desses estados, né? Cada uma dessas mudanças recebe um nome. Então vamos aqui hipoteticamente falar desse primeiro aí. A fusão é quando você tem a água no estado sólido e aí ela volta novamente ao estado líquido. Vamos pensar assim, eu tenho um cubo de gelo, esse cubinho que a gente colocou num refrigerador. Tiro ele de dentro da forminha, coloco ele em cima da pia e deixo lá por um tempo. Nesse processo, a água que estava sólida vai voltar a ser líquida, né? O gelo vai derreter. E o que aconteceu aí? Esse processo em que a água sai do sólido para o líquido chama-se de fusão. Depois eu posso ainda fazer uma modificação da água do estado líquido para o gasoso, né? E para que isso aconteça, existe aí um ponto certo para que a água ferva, que ela entre no ponto de ebulição, que é o 100 graus Celsius. Quando você põe a água no fogo, a gente espera ali um tempo, justamente para aquele fogo esquentar a água. E quando ela chega nessa temperatura aqui, de 100 graus Celsius, o que acontece com a água? Ela começa a borbulhar.
Se a gente deixar a água lá no fogo, né, o tempo inteiro lá, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai deixar de ser líquida e vai sumir, ela vai evaporar, porque ela vai ficar gasosa. Então, esse estado aqui, ó, do líquido para o gasoso, recebe o nome de vaporização. Já se eu fizer o contrário da fusão, que é pegar a água do estado líquido e transformar ela no estado sólido, eu vou estar trabalhando com a solidificação. Para que a água ferva, eu preciso de 100 graus Celsius de temperatura. E para que a água fique gelo, eu preciso de 0 grau. Então, quando eu pego a água, boto nas forminhas e levo para o congelador, a temperatura daquele objeto lá dentro do congelador, quando a água atingir a temperatura de 0 grau, ela vai congelar. O processo de congelamento, né, ele saiu do líquido e vai voltar para o sólido, chama-se de solidificação. Então, são 3 processos de mudança de estados da água que recebem nomes diferenciados. Fusão é quando a água está sólida e volta a ser líquida. Vaporização é quando ela está líquida e vai para o gasoso. E solidificação é quando ela está líquida e volta para o sólido. Gente, como é uma atividadezinha de revisão para vocês, então as atividades de revisão são aqueles conteúdos revistos novamente, a gente faz isso de forma mais rápida, porque é um conteúdo que a gente já estudou, está revendo novamente, e a Pro vai postar no grupo perguntas acerca dessa atividade e as páginas que vocês vão utilizarem para revisão desse conteúdo. Então, vamos ficar por aqui. Amanhã nossa aula é na plataforma. Somente vão clicar no link referente ao 4º ano. A Pro vai colocar o link, embaixo ela coloca link do 4º ano. Quando a Pro colocar link do 4º ano, é que vocês vão clicar e a Pro vai admitir vocês na aula. Ok? Então, não cliquem em link do 2º, link do 3º e link do 5º, porque a aula é feita de acordo com a turma. Então, tudo que eu vou ensinar no 4º ano é para os alunos do 4º ano. Não tem por que você clicar no link do 5º se eu vou estar ensinando conteúdos do 5º. Ok? Então, até amanhã.